Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda Rabelo, mãe da Alice Rabelo, e hoje eu tô invadindo um pouquinho aqui o canal para fazer um vídeo que muitas pessoas me pediram sobre a nossa viagem, né? Aqui a gente já tá na reta final da viagem, ó, a gente tá aqui já na França novamente, nos Alpes franceses, mas vou explicar um pouquinho, né, de como que a gente fez, questão de valores, né? Como que a gente definiu questão de passeios e colocar todos os links também aqui embaixo para vocês. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que a Europa, apesar de ser composta por muitos países, é como se fosse um espaço só, né? Então, assim, a partir do momento que você entra na Europa, você tem uma certa liberdade de passar por vários países sem ter que passar novamente por uma imigração. Então, a primeira coisa é isso. Você vai chegar, por exemplo, a primeira vez que a gente veio, a gente chegou por Portugal. Então a gente chegou por Portugal, inclusive facilitou muito, né, a questão do idioma, né? Como a gente não fala, né, outro idioma, né? A gente fala muito pouco inglês, mas facilitou muito. Então, se você não fala nenhum idioma, né, tem dificuldade, compre uma passagem, né, com a porta de entrada por Portugal. Por quê? O primeiro país em que você pisa na Europa é o país que você vai fazer a imigração. Então, a gente da primeira vez entrou por Portugal, agora dessa vez a gente chegou por Madrid, né? É super tranquilo a imigração, basicamente você precisa comprovar, né? O que você veio fazer aqui, se você veio realmente a passeio, né, de férias, ou se você tá vindo por outro motivo. Então, é super importante você ter as comprovações impressas, gente, porque na imigração a gente não pode usar celular, né? Então, é importante você ter ali todos os documentos impressos. Na nossa vez não pediram nada, mas se eles pedissem, eu estava com tudo ali impresso, né? E aí, de posse desses documentos, né, você vai passar pela imigração, o que eles vão perguntar? Né? Geralmente o que eles perguntam: o que você veio fazer aqui? Aí você vai responder que você veio, né, de férias, né? Quanto que você está trazendo? Você precisa comprovar, né? E comprovar não quer dizer dinheiro em espécie, tá? Você precisa comprovar um valor mínimo de, em média, 70 euros por dia por pessoa. Então, se você vai ficar 10 dias na Europa, cada pessoa tem que ter no mínimo 700 euros de valor, seja em espécie, né? Ou cartão, né? Cartão também serve. No nosso caso, a gente trouxe um pouco em espécie, um pouco em cartão da Wise, que eu vou deixar aqui para vocês a fotinha dele, que é assim, a gente adorou a experiência da Wise, porque você pode colocar várias moedas, né? Você pode converter de uma moeda para outra, igual a gente passou aqui por 3 moedas, né? Que foi Libra, Euro e Franco Suíço. Então, você não tem que preocupar, nossa, agora eu tenho que colocar aqui e não vou resgatar esse dinheiro. O que sobrar, você pode converter para outra moeda. Então, com essa comprovação, você vai passar ali hotéis, né? Você precisa estar com os hotéis já reservados, né? Você precisa ter onde ficar, caso você vá ficar na casa de alguém, né? Não foi o nosso caso, mas caso você vá ficar na casa de alguém, você precisa de uma carta convite comprovando, né, que a pessoa está te convidando para ficar ali naquele lugar, né? Então, basicamente, para você entrar, você precisa de comprovar o motivo da sua viagem. Se você vai vir de férias, você tem que ter um hotel ou uma casa, né, que você vai ficar. E dinheiro, né? A Europa quer ter certeza de que você não vai ficar para trabalhar, né? E sim, realmente a turismo. Então, não faz sentido você vir passar 10, 15 dias na Europa com 300 euros no bolso, né?
Você precisa ter essa comprovação aí, ela é extremamente necessária. Em relação a hotéis, como que eu faço, né, com os hotéis? Assim que eu tenho a data da viagem, gente, a primeira coisa que eu faço é correr lá no Booking. Eu reservei tudo pelo Booking e faço a reserva, porque no Booking, a vantagem que eu vejo no Booking é o fato de você não ter que pagar na hora, porque, por exemplo, a gente definiu ali a data da viagem. A gente chegaria por Paris, mas a gente queria percorrer aí vários países, né? A gente queria chegar até a Itália. Mas a gente não tinha comprado ingresso, a gente não tinha comprado algumas coisas que definiriam de fato esse roteiro, né? Então, o Booking ele ajuda muito por isso, porque você pode reservar e cancelar sem problema nenhum. Claro que tem que ver se a hospedagem dá essa opção, tá? Mas todas as que eu reservei, eu vou deixar o link aqui para vocês, era com cancelamento gratuito, não precisava pagar nada no ato da reserva. A gente pagou faltando aí 2 semanas antes, né, para a viagem, foi que a gente fez o pagamento. Então, vai mais uma dica aí sobre a questão das hospedagens. Por quê, gente? Por exemplo, da outra vez que a gente veio, a gente reservou, foi desse jeito também. Cheguei no Booking, reservei ali, faltando aí uns 4 meses de antecedência da outra vez. E o que aconteceu? Teve uma guerra na Rússia, e essa guerra refletiu no quê? Na final da Champions League, na época que ia ser na Rússia. Com isso, a Champions League foi alterada para a final ser em Paris, justamente onde eu ia ficar. E isso, assim, refletiu 100% no valor das hospedagens. Só que como eu tinha reservado com antecedência e antes, né, desse acontecimento, eu não tive prejuízo, porque o valor se manteve. Quando a gente reserva, o valor congela. Então, a primeira coisa que eu faço, assim que eu compro uma passagem, tenho a data da viagem, é correr lá no Booking e fazer as reservas. Igual para essa viagem aqui, fiz um monte de reservas, mais de um hotel para o mesmo lugar, para depois decidir aí o que seria melhor para o nosso roteiro, né? Para a nossa situação. Então, é isso que eu faço em relação aos hotéis. Gente, em relação aos hotéis, a maioria tem self-check-in, né? Mas os que a gente passou também por 2 apartamentos, né? Pelo Booking você pode alugar apartamento também. E o self-check-in, como que acontece? Você não precisa ter contato com ninguém para entrar no hotel, né? Igual a gente chegou em Veneza, a gente chegou 2 da manhã. Aqui em Chamonix a gente chegou 3 da manhã, né? E o pessoal só passa a orientação, passa o código da porta, né? Fechadura eletrônica, e você entra. É super simples. Pelo Booking você consegue se comunicar muito bem com a acomodação, né? E a gente coloca no tradutor e manda a mensagem. Foi assim que eu fiz em todas as hospedagens. Tem muita gente perguntando se a gente fez por alguma agência, né? Se a gente teve auxílio, né, de alguém dessa vez. Dessa vez não, gente. Da primeira vez eu tive auxílio de guias, tá? Eu contratei serviço de guia em Paris e em Londres. Não me arrependo, porque eu tava com muito medo pela primeira vez viajando com uma criança, né? Assim, o medo do idioma terrível, e as guias ajudam muito. Não é um serviço barato, mas se você tem muito medo, né, e a gente queria realmente conhecer o lugar, então assim, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito os serviços guiados aí, ter contratado serviços guiados, porque fez muita diferença, assim, pra gente conhecer. Ela ajudou tudo, na compra de ingressos, tudo ela ajudou. Porque, assim, uma das dificuldades que eu tive dessa vez foi justamente a questão da compra dos ingressos. Porque quando você digita no Google, por exemplo, ingresso Torre Eiffel, vai aparecer uns 5 sites ali que não são sites oficiais. E eles aparecem primeiro ali na lista, e aí você às vezes acaba pagando mais caro. Então tem que ter esse cuidado aí de olhar qual site que é oficial. Eu vou deixar aqui para vocês, todos os que eu comprei foram todos em sites oficiais.
não comprei nada em outros sites. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente digita no Google, vem muitos sites que não são oficiais. E o valor, gente, tipo assim, é absurdamente mais caro. Muito, muito mais caro mesmo. Então, assim, um breve resumo, né, do que a gente fez nessa viagem de cidades, né? A gente chegou em Paris. De Paris, a gente ficou 2 dias, né? Em Paris a gente ficou 2 dias. E aí a gente foi para Londres de trem, né? Tem um trem-bala que demora 2 horas e 20 minutos e você já está em outro país. Então a gente foi para Londres, ficamos 2 dias em Londres. Em Londres, a maioria dos museus são gratuitos, né? Dessa vez a gente não fez museus, mas da outra vez a gente foi em 2 museus gratuitos. Então é uma vantagem de Londres, né? A cidade é maravilhosa, super animada, funciona as coisas até tarde da noite. A época que a gente está viajando é primavera. Para mim é uma época muito interessante, porque não está tão frio mais, né? Está um clima ameno e o dia é mais longo. A gente fica com um fuso horário de 5 horas. Então é difícil você regular isso aí, principalmente nos primeiros dias, né? Então, assim, ter aí o sol se pondo aí por volta de 9 da noite é muito bom pra gente que tá com fuso horário de 5 horas, né? Então, assim, igual quando é 9 da noite aqui, é 4 da tarde no Brasil. Então, você não vai dormir tão cedo, né? Você não vai acordar tão cedo. O cansaço é muito grande porque a gente anda muito, né? Em Londres, então, nós ficamos 2 dias, voltamos para Paris. Ficamos mais 2 dias em Paris. Só que nesses 2 dias em Paris, a gente chegou à noite, né? No dia que a gente voltou de Londres. E a gente foi pra Disney no outro dia. A Disney é um dia todo, tá, gente? Não tem como você fazer mais nada no dia da Disney. É longe de Paris, assim, 1 hora e 15 minutos mais ou menos que a gente gasta. Transporte em Londres e Paris, 100% público, 100% metrô, trem, é o que melhor funciona, são esses transportes. Depois que a gente voltou da Disney, no outro dia a gente só se preparou mesmo para seguir viagem, e aí a gente pegou um carro, dessa vez a gente alugou um carro, né, em Paris, para seguir viagem até a Itália. Gente, andar de carro em Paris é algo terrível. É muito ruim andar de carro, o trânsito é terrível. Por isso que eu falo que, pelo menos, e tudo que eu tô falando, gente, é a minha experiência, tá? Não tô generalizando, mas pra gente, andar de carro em Paris foi algo absurdo. Um trânsito muito ruim. Muitas pessoas, assim, fechando a gente, né? Então, assim, o meu conselho é andar de transporte público em Paris e Londres, né? E aí a gente pegou o carro e começamos a descer, né, pra Itália. No meio do caminho tinha a Suíça. Gente, olha o lugar que a gente tá aqui. Não, tá parecendo um filme. Olha lá. Olha. Ali, ó. Mais montanha. Cachoeira lá atrás. Gente, olha que trem mais lindo. Gente do céu, é muito lindo. A cachoeira ali. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é lindo demais. E é claro que a gente ia parar na Suíça, né? A gente parou ali na Suíça. Foi uma parada, inclusive, estratégica para descanso, porque precisa, gente. A gente tá 16 dias, né, viajando. Amanhã a gente já finaliza a viagem, né? E a gente cansa muito. A gente cansa muito. Você precisa de uma parada estratégica. Em Paris, em Londres, por exemplo, a gente andava em média aí 15, 16 quilômetros por dia. Então, assim, se você não tem uma parada, falar assim, não, hoje eu vou realmente descansar, não vou andar, não vou fazer nada, é algo assim que vai ficando muito pesado, né? Ainda mais quem tem criança, né? Então a gente parou ali na Suíça por 2 dias e meio, né? Mais ou menos. Foram 3 noites, né? A primeira noite a gente dormiu em Lauterbrunnen. Olha que lugar maravilhoso, gente. O hotel que a gente tá é aquele ali, ó. Aí logo atrás dele
Essa montanha, olha isso. Ai, essa cachoeira tá linda demais. Meu Deus, olha. Aí ali no fundo, a neve. Olha aquilo ali, gente. Aqui, ó, é o estacionamento onde tá o carro. É bem de frente, né? Descendo a rua aqui do hotel, é um estacionamento gratuito. E aqui tem uma igreja também, ó, ela tá tocando um sino. Não, gente, vocês não estão entendendo isso aqui, não. Esse é o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida. O pico das montanhas, né, com neve, a cachoeira. Não, é algo assim indescritível. De Lauterbrunnen a gente seguiu viagem para St. Moritz, né, que é uma região famosa ali pelos esquis, né? Apesar de estar na primavera, isso foi uma surpresa muito agradável pra gente, porque a gente esperava neve no pico das montanhas, assim como tá ali, ó. Aqui a gente tá com neve ali, ó, no pico das montanhas, ó, tá vendo? Mas a gente não esperava neve no chão. Então foi uma experiência assim muito legal pra gente, né? Poder realmente pisar na neve, né? Sentir a neve, conhecer a neve e o melhor de tudo, sem passar frio, porque o sol tava maravilhoso, né? A gente conseguiu ali conhecer a neve sem passar frio demais, sem estar num lugar extremamente congelado. Pessoal, aqui a gente tá em St. Moritz, olha ali, tá um pouquinho frio aqui fora. Mas assim, tá bem agradável o clima, apesar de estar tipo uns 6 graus, né? A casa é muito quente, né? Então tem aquecedor por todo lado e é muito bem isolada. Aqui, ó, olha ali o topo das montanhas, ó. Aqui foi um lugar estratégico, tá? Uma viagem dessas, a gente precisa ter um lugar para você descansar, né? Igual aqui a gente ficou num apartamento, tá vendo? A gente tá num apartamento aqui, ó. Onde a gente conseguiu cozinhar, né? Comer bem, comer arroz, né? Que a gente acaba sentindo falta. E a gente precisa dessa parada estratégica, né? Aqui foram 2 dias pra gente poder descansar, comer, né? E fazer passeios bem tranquilos de carro mesmo. Que tudo que a gente fez foi de carro, né? A gente não fez passeio a pé nesse lugar aqui. E eu vou deixar pra vocês também a acomodação aqui, né? O link da acomodação. Mas olha que lugar lindo, gente. Olha só, isso aqui é a vista. Tô na sacada aqui do quarto. Aí tem uma outra sacada ali na sala também. Então a gente precisa... uma dica, né, que eu dou é de ter esse ponto estratégico, né? Na viagem aqui tem lavanderia, né? Então a gente conseguiu lavar a roupa, que já tava pegando chuva, né? A gente pegou muita chuva em Paris, então a gente precisava lavar um pouco de roupa, né? E tudo mais. Aqui é o apartamento, que tem o primeiro banheiro, cozinha, um quarto com 2 camas, outro quarto com 4 camas, que a gente já tá retirando as coisas, a sala, que é bem grande. Aqui é a vista da sala. Tá aqui retirando as malas, e é mala, gente, viu? Sala de jantar, outra janelona aqui, e outro quarto aqui também bem grande, uma sacada, e mais um banheiro aqui. A gente tá fazendo agora um trajeto de trem, que é o Bernina Express. Porém, tem um trecho que tá interditado e a gente só fez uma parte dele por conta disso. Mas era para ser o vagão panorâmico, inclusive, né? Mas esse aqui é o normal, por conta dessa questão que não tá fazendo o trajeto completo, né? Mas assim, o trecho, mesmo esse que a gente tá fazendo, é muito bonito, ó. E a gente, quando compra o Bernina Express, a gente tem que reservar o assento. Vou colocar aqui pra vocês o site. E a gente vai ter que ver se consegue reaver pelo menos a taxa da reserva, né?
mas a gente não deixou de fazer o trajeto aqui. Agora, cheguei em casa. Gente, um dos maiores medos nossos nessa viagem era o valor que a gente gastaria na Suíça, né? Por ser um país mais caro, né? Mas assim, a estratégia principal nossa foi ficar num apartamento. Então a gente passou no mercado, gastamos em média, no total aí 120 francos suíços, mais ou menos, que é mais ou menos o valor do euro. Dá o quê? Uns 550 reais? 600 reais no máximo. E a gente fez compra para 5 refeições com esse valor, para 7 pessoas. Então, assim, foi um lugar que até agora, na verdade, a gente gastou menos, né? E ficou confortável, comemos bem, que a gente comeu arroz, macarrão, conseguimos cozinhar ali, né? Então, assim, se você usar essa estratégia de ficar num apartamento na Suíça, a gente consegue economizar bastante. E aí de St. Moritz a gente continuou descendo, né, para Itália. Chegamos em Veneza, passamos uma noite em Veneza. Gente, nós chegamos em Veneza, estamos no barco. Pessoal, a gente tá aqui em Veneza agora, né? A gente saiu ontem da Suíça, demoramos aí uma média de 5 horas para chegar em Veneza. E a parte principal da cidade aqui, ela não tem rua para carro, ó, é só água. Vou mostrar Mar. para vocês, ó. É o mar. Olha lá o barquinho lá passando, ó. Aqui lá é o mar. Então o transporte aqui, ele é feito por barcos, né? Ou a pé, não tem outra opção. E ontem, quando a gente chegou, tava de greve o transporte público. Então a gente pegou um transporte particular, né? Ficou 90 euros para 7 pessoas. Porque se não fosse assim, a gente teria que vir a pé 35 minutos. Então foi interessante pra gente, porque a gente já tava bem cansado, né? Aqui é o quarto que a gente tá. Tem uma vista aqui para um dos canais, né? Olha os prédios todos antigos. Esse prédio que a gente tá aqui mesmo, ele é muito antigo, muito. Ó, apesar de por fora, né, as construções serem bem antigas, né? Porque foram feitas, sei lá em que século. Por dentro aqui, ó, o nosso quarto, ele é todo reformadinho, né? Mas mantém o estilo mais clássico, né? Mas todo arrumadinho, ó, não tem nada antigo aqui do lado de dentro, né? Mas as janelas, né, são antigas. Eu acredito que as janelas aqui são até originais pelo desgaste. Aqui os batentes, ó. Ó o prédio de frente ali, ó. E o tijolinho que aqui é bem presente nas construções. Veneza, se você está passando, né, pela Itália, você precisa conhecer, né? Uma cidade histórica, a construção feita no meio da água é algo assim impressionante, né? Mas assim, essa é a minha experiência, tá? Se você está vindo somente para ir em Veneza, coloque Veneza como um destino de uma noite ou duas, né? Porque primeiro que a cidade é pequena, mas é interessante sim conhecer, né? A gente acabou não fazendo passeio de gôndola porque a gente pegou uma chuva, né, no dia que a gente tava lá, mas fizemos o passeio de barco, né, normal. E é bem interessante, sim, de se conhecer. Vale a pena conhecer se você já estiver passando por aqui, né? De Veneza, a gente seguiu, né, a viagem e fomos parar em Roma. Freia, mulher. Né? Roma, capital, cidade grande, né?
trânsito bem intenso, né? E Roma, as ruas são extremamente estreitas, pequenas. Andando pelas ruas de Roma, a situação, gente, o povo não sai do meio da rua. Como a gente estava já de carro, a gente acabou continuando de carro. Não andamos de transporte público para eu poder dar um feedback aqui para vocês, para falar, o transporte público é bom, é eficaz, não sei. Mas a gente já estava de carro e fomos ali, né, andando de carro mesmo. Mas assim, uma dica que eu dou é, se você vai sair para o passeio, já fique preparado para ficar até a noite, porque como as coisas são um pouco longe, né, às vezes você está no lugar, igual a gente ficou a 40 minutos do centro, né, de carro, você não vai ter ânimo para ir em casa, voltar, então leva roupa de frio, porque a temperatura pode cair à noite, né? Para quem tem criança, leva ali mais uma roupinha ali para trocar, caso suje, né? Porque você não tem esse ânimo de voltar ali e depois voltar de novo, né? Como escurece muito tarde, gente, dificilmente você vai falar assim, vou sair à noite, porque tá escurecendo 9 horas, 9h30, então o ideal seria já você continuar ali, né, o passeio, até realmente ficar de noite. Muita gente me pergunta sobre como que é viajar, né, com uma criança. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que criança não é igual a adulto. E aí, Alice, o que você achou do Coliseu? Olha que bom, mãe. Legal, só que eu quero sentar. Não. Alice, já estamos indo embora, vamos sair daqui pra gente poder ir, né? A criança não tem o mesmo ritmo de um adulto, não tem a mesma noção, né, de um adulto. Então vai ter momentos tensos, né, vai ter momentos estressantes, mas eu não me arrependo de viajar com a Alice, nunca. Eu acho que o que ela vive com a gente é algo que não tem preço, né, não tem nada que pague. Eu sou uma mãe extremamente apegada, então para eu viajar sem ela, eu sofreria muito, né? Essa é a verdade. Eu ficaria pensando nela o tempo todo, né? E tudo que eu fosse fazer eu ia pensar, nossa, isso daqui a Alice ia gostar. Então eu prefiro viajar com ela. Porém, a gente precisa entender, né, aí alguns aspectos que tem horários, né, que a gente precisa respeitar. Por exemplo, a Alice é uma criança que ela dorme em qualquer lugar, né? Se ela precisar encostar o ombro ali na gente no meio de um passeio de trem, metrô, ela vai fazer isso. Porém, comida é algo sagrado, né? Então o horário do almoço ali, do jantar, precisa ser respeitado, né? No caso da Alice, porque ela realmente sente essa necessidade, né? Então, com programação, com organização, né? É possível sim viajar com uma criança. Por mais difícil que seja, eu não abro mão. Eu não abro mão de viajar com ela. E uma das estratégias que eu uso anteriormente à viagem é mostrar o lugar. Olha, nós estamos indo para esse lugar, mostro vídeos, procuro filmes, né? Claro que ela possa assistir. Filmes que tenham ali algo do lugar. Dessa vez mesmo a gente descobriu o filme da bailarina, que é um filme super bonitinho, que se passa na Ópera Garnier, porque a ópera é um palácio, assim, né? Uma espécie de um palácio que talvez não tenha muita atração para a criança, né? A criança não se sinta atraída por esse tipo de passeio, né? Então a gente precisa procurar mostrar algo que interessa a criança, né? E sempre procuro também saber o que ela quer fazer na viagem. Alice, o que você quer fazer, né? O que você, assim, quer muito fazer nessa viagem? E a gente, na medida do possível ali, tenta incluir, né, os pedidos dela aí na viagem. E agora a gente tá voltando já para Paris, né? A gente já tá voltando aqui, já tá às 6 horas mais ou menos de Paris, então a gente vai pegar o carro agora, seguir viagem. De Paris a gente vai embora. Em relação ao carro, né? Quando você pega o carro, por exemplo, pegamos em Paris, se a gente fosse devolver em Roma, né, que seria o nosso destino final ali de carro, o preço era muito mais caro, né? Então, se você vai pegar o carro em Paris, a ideia, né, a principal é que você devolva em Paris, porque vai ficar muito mais caro se você for devolver em outro lugar, né?
A estrada, sem assim, comentários. Todas as estradas extremamente sinalizadas. Nós acabamos pegando um trecho à noite, né? Porque uma viagem dessa, gente, de carro principalmente, você vai andando, você para, precisa ir ao banheiro, precisa parar para comer. Nós estamos num grupo de 7 pessoas, né? Então, tem vezes que um quer parar também para algum outro motivo. Então, se é uma viagem no Google Maps, tá lá 7 horas de carro, você vai gastar 10. Então, a gente acabou pegando alguns trechos à noite. E, gente, todas as estradas sinalizadas, a maior parte, desde Paris até Roma, né? E vice-versa, duplicada, né? Alguns trechos com mão dupla, né? Porém, muito bem sinalizados, né? Muito bem mesmo. A gente pegou a estrada à noite aí e foi super tranquilo. Um resumo, né, de tudo que a gente aprendeu aqui. É possível sim fazer uma viagem dessas por conta própria, né? Sem ter que contratar nenhum serviço aí extra. É difícil? Tem que ter muita atenção para comprar os ingressos, né? Para comprar as passagens. A gente teve um problema com o carro, né? Que foi o que? A gente tinha reservado um carro de 9 lugares, né? Uma van. Nós somos 7 pessoas, porém muitas malas, né? Muitas malas. E a gente tinha reservado um carro de 9 lugares por isso. Só que quando a gente foi retirar, a locadora considerou que poderia ser um carro similar, né? Então, a van, tem uma van, eles forneceram pra gente uma van de 7 lugares, que na verdade é só um carro, né, de 7 lugares, mas que era considerado como van. E com isso a gente acabou tendo que locar mais um carro, que não estava previsto, né, no nosso orçamento. Mas depois que você está na viagem, a gente tem que estar preparado também para esse tipo de situação. Porque você não vai interromper a viagem por esse motivo, né? Você não vai deixar de fazer ali o roteiro por esse motivo. Então a gente pagou aí R$3.000 a mais, né, para locar mais um carro, né? Como a gente está dividindo por pessoa aqui, né, por 7 pessoas, o prejuízo não foi tão grande, né? Mas a gente vai sim acionar depois, né, a locadora, porque a gente confirmou várias vezes, né, que era um carro em 9 lugares, porque pra gente não teria como ser um carro de 7 lugares por conta das malas. Mas ainda assim tivemos esse probleminha. Em relação à alimentação, né? Na maior parte dos dias a gente tá ficando em hotel, né? Então a gente tá tendo que comprar, né, refeição em restaurante, né, normal. Alguns hotéis tinham café da manhã, outros não. Mas, por exemplo, na Suíça, foi um lugar que a gente economizou absurdamente, porque a gente ficou num apartamento e fizemos uma compra no mercado, ficamos lá 3 noites, né? Fizemos uma compra e conseguimos aí economizar muito com a questão da comida, porque a gente fez comida ali no apartamento, comida para 3 dias, para 7 pessoas, ficou 100 euros. Então ficou em média R$550, dividido por 7 para 3 dias. Então ficou bem em conta, né, essa parte da alimentação na Suíça. A pergunta, né, mais feita é quanto a gente gastou, né, de passagem, hotel e tudo mais. Gente, no total a gente tá gastando aí em média 16 mil por pessoa. Nós estamos ficando 16 dias, né, pela Europa e passamos por 4 países, né? Não está no modo mais econômico, né? Em alguns lugares, né, não tem como a gente economizar, com comida principalmente, mas a gente também não tá no modo luxo, né? Então, assim, essa é a média que a gente tá gastando aqui com alimentação, hospedagem e passagem, tá? Então, passagem, R$4.000. Foi mais ou menos esse valor que a gente pagou com bagagem despachada. A gente comprou essa passagem, gente, com 8 meses de antecedência. Então, assim, eu não sou uma pessoa que entendo muito de passagens aéreas, mas a gente estava monitorando há algum tempo e as passagens estavam bem caras. Então, a gente conseguiu aí
por esse valor com bagagem despachada, igual no meu caso que tenho criança. A gente tá passando por vários climas, igual aqui, ó. Aqui tá um pouquinho frio, eu tô aqui de blusa, de manga longa, né? Ali tá os Alpes ali no fundo. Tem lugar que tava calor. Então, assim, eu sou uma pessoa muito prevenida nesse sentido de roupa, né? Então a gente viajou com mala despachada, mala de mão e mochila, né? Então ficou nesse valor aí de 4.000, mais ou menos, por pessoa a passagem. Aqui é o apartamento que a gente ficou em Roma, nesse andar aqui. Ele, pode dizer que são 3 quartos, porque a sala ela vira quarto, né? Cozinha e um banheiro. Apartamento. Quarto. O que você tá vendo, Alice? Fala aqui, A olha Torre aqui. de Pisa. Olha lá ela. Gente, a Alice vai explicar agora como que a Torre de Pisa ficou torta. Gente, é porque a Torre de Pisa era uma torre retinha. Só que aí, a fundação dela, na verdade, ela foi caindo porque ela era muito pesada. E o solo era mole, né? A terra era mole embaixo A dela. terra era mole. Aí eles resolveram deixar assim, porque eles acharam interessante. E virou um monumento, né? É. Famoso. A Torre de Pisa. Olha tanto que ela ficou tortinha. A gente tá ficando nesse hotel aqui, ó. Olha em volta aqui os Alpes. Vou mostrar do outro lado ali. Estamos passando só uma noite aqui. Mas o lugar é bonito, viu? Os Alpes franceses. Último dia em Paris, a gente tá aqui, ó. Subindo trocentos degraus. Bora! Bora! Já venceu muito. Falta só um pouco ali agora. Todo mundo indo embora. Ô mãe, Glórias a Deus. Brasil. ele tá muito esquisito. Então, gente, esse foi a viagem. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu já tô indo embora pro Brasil de novo. Olha, a gente tá pegando É um transfer. um transfer. Pra quem não sabe o que é transfer, é tipo um Uber. Só que aquilo é um carro grande, mas é considerado como uma van. Você O gostou cara- da viagem? Sim, e o cara é português. O nome da empresa tá aqui, tá? Isso mesmo, parabéns.